eu consigo conferir por lá depois. Então, agora, dispara presente aí para mim, tá? Escreve rapidinho presente, que é só uma forma de eu conferir com vocês depois. O que eu vou trabalhar com vocês hoje? Como na segunda-feira a gente deu um foco na história do Brasil, história 2, hoje eu vou retomar a história 1. E a última coisa que a gente falou da história 1 foi sobre a crise do feudalismo, todos os problemas enfrentados pela Europa naquele momento de peste, de guerra, de fome, e a gente precisava apresentar uma solução, né, para aquele momento. E a gente vai começar a trabalhar esse ponto hoje, tudo bem? Eu vou abrir o slide, né, para vocês verem comigo. Qualquer dúvida, por favor, abre o microfone, pede, tá? Contribui, não precisa me deixar falando sozinha, não. E eu vou cuidar do horário aí, para não esquecer da hora, né, na minha falação. Alguém abre o microfone e confirma que está vendo. Uhum. Ok. Tô vendo. Tá bom. O que a gente vai viver agora, né? Um tempo que é a chamada Idade Moderna. Tem uma linha de tempo apresentada aí para vocês, que fala da Idade Média e o início da Idade Moderna. A Idade Média, a gente já passou por ela, dividimos entre Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, a gente vê todo o período de desestruturação do feudalismo com a crise do século XIV. Alguns fatos importantes, e aí, antes que alguém fique ansioso, eu vou enviar esse material para vocês, tá? E é aquela ideia de estar acontecendo um renascimento comercial, a partir das cruzadas, ali no século XI e XII, que vai, né, mudando muito daquele isolamento que era típico do feudo, né, a agricultura de subsistência, né, o poder do senhor feudal, começa a ter o surgimento de cidades, uma atividade comercial, mas também vieram os problemas no século XIV. E aí a gente marca o final da Idade Média também por um fato que aconteceu especificamente dentro do quadro europeu, que é a queda do Império Romano do Oriente. Mas se a gente voltar lá no passado, distante da Antiguidade, a gente tinha o Império Romano do Ocidente, onde todo o tumulto da Idade Média aconteceu, né, com a formação dos estados bárbaros, invasão dos muçulmanos, êxodo urbano, feudalismo, cruzadas, renascimento comercial, e o Império Romano do Oriente, que é o mundo bizantino, o Império Bizantino, ele estava lá preservado, rico em cultura, em economia, mas em 1453, século XV, ele é invadido pelos turcos otomanos. Então, a queda desse império marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Idade Moderna, que vai durar até a Revolução Francesa. Então, é um período aí de 300 anos, nós vamos do século XV ao século XVIII, tudo bem? E muita coisa diferente vai acontecer. Quais são os focos da nossa história da Idade Moderna agora? Falar do renascimento cultural, né, uma mudança de valores, um olhar mais lógico, racional, né, criticando muitas das verdades dos dogmas da Igreja Católica, esse questionamento, esse espírito de valorização da beleza, do prazer, né, do método experimental, vai também dar ao homem, aos seres humanos daquele período da Europa, a capacidade de criticar a Igreja Católica e nós vamos ver a reforma protestante, né? Vai haver o rompimento, vão surgir novas igrejas cristãs dentro da Europa, que depois se espalham para o mundo. Nós vamos ver os reis se tornarem poderosos, concentrando o poder, virarem reis absolutos, autoritários, muitas vezes excêntricos, como os reis da França, e vamos ver parte de algo que a gente já viu até pelo descobrimento do Brasil, o processo de
expansão marítima, né, sempre ampliando ali o desejo de uma economia mais forte, um comércio mais amplo, e aí nós vamos passar rapidinho, né, por essa superação da crise do feudalismo, que é a formação do Estado moderno. O que a gente chama de Estado moderno? É o país com as características que temos hoje, uma fronteira, né, você sabe exatamente o limite do seu país, leis comuns dentro de todo o território nacional, uma língua comum, uma moeda, um governante reconhecido em todo o território, um exército, né, fiel a esse governo, um conjunto de impostos, né, agora focados no governo, um imposto definido pelo rei. Então, nós vamos ver uma série de padronizações, e isso foi uma das formas de superar a crise do século XIV. Como? Nós vamos buscar na figura do rei, que até aquele período da Idade Média, ele existia, mas ele não tinha um poder de fato, porque cada senhor feudal mandava no seu espaço, e agora é a união dos senhores feudais com esse nobre, o rei, que vai permitir a superação, né, das pressões dos camponeses, né, das crises que eles estão vivendo. Então, o que é o Estado Nacional? Centralização do poder político nas mãos do rei. Tá? E aí, toda essa estrutura de país no moderno que você tem hoje. Assim, em algum momento eu perguntar para vocês, quais são características do Estado Nacional moderno? Fronteira, língua, leis, moeda, governo, é só tudo que você consegue enxergar dentro de um país, né? Você vive dentro de um país moderno. E por que isso representa uma solução, por exemplo, para os nobres? Esses nobres viviam todas aquelas crises de fome, de peste e de guerra, né? Os servos revoltados com aquela insensibilidade dos senhores feudais, né? Nós vamos passar pelas jaqueries, que foram as revoltas dos servos contra os nobres, então eles estão sendo mortos, suas terras invadidas, e aí eles vão unir força na figura do rei. Qual que é o jogo que vai acontecer ali? O nobre, ele delega poder ao rei. Então, o senhor feudal, ele abre mão do poder que ele tinha sobre a terra dele. Ele passa isso para o rei. E o que ele quer em troca? A manutenção do status, dos privilégios, do prestígio político, né? Então, ele perde a capacidade de decisão, mas ele mantém muito do status, do poder, do conforto, em troca, né, dessa proteção aí, ele entrega o poder ao rei. Então, é uma troca. Então, a nobreza vai se dar bem, o rei também, né, porque o rei, até então, apesar do título, ele era só mais um senhor feudal, e agora ele passa a ser uma figura reconhecida, né, com capacidade de tomar decisões. Então, ele passa a centralizar o poder político. Nesse início, né, de história, mas a gente vai falar de séculos, há muito da parceria. O rei sempre vai tomar decisões amparado pelo apoio dos nobres. Mais tarde, quando isso já estiver fluindo, as coisas estiverem dando certo, o rei vai se dar o direito de tomar decisões sem ter que ficar ali consultando o nobre, perguntando se concorda, se não concorda, né, mas isso só com os resultados positivos que a gente vai ver. Quem também vai se dar muito bem nesse momento é a burguesia. Porque a burguesia é a classe economicamente viva, estável, nessa crise do feudalismo. Muito da crise do feudalismo está acontecendo nessa área rural, tem problema de clima, então a produção agrícola não tá acontecendo, né? O alto preço dos produtos vai gerar fome, então a terra está doente, ou pela guerra, ou pela peste na mão de obra lá dos servos, ou pelos problemas climáticos que foram típicos do século XIV. Então, a burguesia é essa classe que leva produtos e que se enriquece com isso, né? Ela é aquele sopro de vida no abastecimento e numa atividade lucrativa. Mas a burguesia, no período do feudalismo, ela tinha muitos problemas.
cada feudo tinha uma moeda, cada vez que você passava de um feudo para o outro, você pagava imposto, não havia proteção nos caminhos, era muito comum comerciante ser atacado, ter sua mercadoria roubada, ser morto, e aí, agora, o rei olha para esse comércio, olha para a burguesia e vê que é ali que vai estar a superação da crise econômica gerada, né, pelo desabastecimento do campo, da agricultura. E o rei, então, ele vai criar condições favoráveis para o crescimento do comércio. Não que o rei esteja pensando na burguesia, ele está pensando na estabilidade econômica, né, do reino, mas a burguesia é o elemento, a classe social responsável por essa atividade. Então, ela vai aumentar em número, em riqueza. E quais são os fatores que o rei consegue favorecer o comércio? Criando uma moeda única, pesos e medidas padronizados, um imposto só. Então, agora só paga imposto para o governo, não tem que ficar pagando imposto, porque não existe mais separação dentro do reino. Segurança nos caminhos, e muito em breve nós vamos ver também os reis criando as tarifas alfandegárias, né, fazendo com que os produtos nacionais, né, circulados ali nos meios urbanos pela burguesia, eles ficassem mais baratos do que produtos trazidos por comerciantes estrangeiros. Então, vai haver um crescimento do comércio local, nacional, que favorece o país, porque precisa da economia, e a burguesia vai crescendo junto. Essa burguesia paga imposto para o rei, e é assim que esse rei consegue manter, né, toda a administração e ainda fornecer para os nobres mordomias, privilégios, status, né? Nós vamos ver criar algo que foi típico da Idade Moderna. Idade Moderna nós também vamos chamar de Antigo Regime, que é aquela estrutura piramidal onde o clero, que são os membros da igreja, e a nobreza não vão pagar impostos. Estava dentro dos acordos, dos combinados que deu o rei, um superpoder. E a burguesia, num primeiro momento, né, que sai daquela condição de não ter benefício nenhum para proteção, moeda, um único imposto, ela se contenta com isso. Até o século XVIII, nós vamos ver uma burguesia muito tranquila, em crescimento, em expansão, sem se incomodar com os impostos e o controle que o rei fazia da economia. Bom, nós vamos ter, né, ao longo do tempo, os fatores que levam os reis a concentrar cada vez mais poder nas mãos deles. O que nós vamos ter como fatores causadores disso? O fortalecimento do Estado Nacional, que é essa estabilidade, que começa a gerar emprego, que acaba com as guerras, né, que as pessoas começam a se reorganizar, entender o processo e viver dentro daquela nova rotina urbana, comercial, um único governante. Então, o Estado dá certo, né? Supera-se toda aquela crise de fome, peste e guerra. Nós vamos ver a eclosão da reforma protestante. Vai ser um baque para a Igreja Católica. A Igreja Católica que, durante a Idade Média, né, dominou a Europa Ocidental. Ela era a grande senhora feudal, dona dos valores comportamentais, dona, né, do que é certo, do que é errado, do conhecimento, e nós vamos ver essa igreja se enfraquecendo. Na Europa, o maior exemplo de que o enfraquecimento da Igreja Católica favorece o rei é a Inglaterra, quando Henrique VIII cria a própria religião para os ingleses, onde ele mesmo se torna o líder religioso. Quer dizer, a Igreja Católica vai ser dispensada da Inglaterra. E a expansão do comércio, que nós vamos ver a descoberta da América, a Espanha vai achar toneladas de ouro, Portugal vai se contentar, né, com esse comércio inicial do açúcar, né, depois interiorizando o Brasil, até achar o ouro, não importa. Nós vamos adquirir colônia, e colônia sempre tem algo a oferecer. Nesse período em que os reis estão se consolidando, como reis absolutos, nós vamos ver
alguns trabalhos muito importantes que justificavam que o rei deve mesmo concentrar todo o poder nas mãos deles. São os teóricos absolutistas. Então, né, vamos deixar bem claro, são textos, são obras que explicam, valorizam e defendem a concentração de poder nas mãos do rei. Nós temos, né, o Maquiavel, que a principal obra, O Príncipe. Nesse trabalho, Maquiavel, né, e eu sei que muitos de vocês já leram, e pode contribuir, inclusive queria abrir espaço para quem já leu aí O Príncipe, colocar algumas ideias defendidas aí para o Maquiavel, para o absolutismo do rei. Vai lá, gente, eu sei quem leu, se eu falar o nome vai ficar feio. Ou eu mesmo, o que tem? Vai lá, manda ver para mim. Comenta um pouco do que ele defendia. O livro em si, ele é muito legal, cara, porque, tipo assim, ele não só, mas ele escreveu o livro para um príncipe da época, tipo, para meio que ensinar esse príncipe a governar, tanto nas medidas militares, quanto... Enfim, é muito legal essa parte. Mas qual que era a pergunta, né? A pergunta é, qual que é a mensagem do livro O Príncipe? Né? O que você consegue citar de algumas coisas que estavam propostas ali? O que você lembra? Né? O que ele aconselha o príncipe ao governar? Sim. Por exemplo, uns valores de um rei. Por exemplo, quando ele conquista uma... Como é que fala? Quando ele conquista uma terra ali. É mais fácil para o rei governar essa terra de perto, porque ele evita, assim, por exemplo, da população se voltar contra ele, porque ele está sabendo tudo que está acontecendo ali no meio. Uhum. Então, Maquiavel bota essas morais de como governar. Tanto na verdade, é bem isso, né? Ele fala... cita várias pessoas, como, por exemplo, o Alexandre o Grande. Por exemplo, Alexandre o Grande. Não, por favor. Toda contribuição é bem-vinda. Eu queria reforçar só isso, que ele fala aqui em nome, né, do controle, da administração, né, daquele reino, vale quase tudo. Ou vale tudo. É importante dizer que Maquiavel nunca usou essa expressão, né, que os meios justificam os fins. Isso foi uma forma de sintetizar a obra dele, quando ele fala que é melhor ser temido do que ser amado, né, que é importante que o rei mantenha o povo sempre numa expectativa de melhorias, então é legal ele fazer promessas, mesmo que ele não cumpra essas promessas, né, mas aquela ideia de manter a esperança, que um rei ele está acima da ética e da moral, então que não cumprir compromissos, né, faltar com a verdade, fazer promessas ali, fazer acordos e também não respeitar esses acordos com outros países, tudo isso é válido, né, se o objetivo final for a grandeza do Estado, né, do reino. Então, Maquiavel, ele trabalha meio com essa receita de que ele tem que garantir a aparência de bom administrador, mas por trás vale corromper, vale mentir, vale faltar com a moral, com a ética, né, com qualquer coisa que justifique os bons resultados da administração. Essa era uma das obras. Pode falar. Inclusive, eu achei que o livro ele tem umas frases que refuta o próprio presidente atual do Brasil. Tipo, desses negócios de falar demais e não fazer nada. As promessas, né? Aquela figura, né, de defensor, mas não só falando do presidente, parece ser uma cartilha comum a vários políticos, né? Antigamente a gente brincava que para ser político tinha que ler O Príncipe, porque ali tinha todo o jogo, né, que os políticos fazem, de muitas promessas,
de se colocar como o representante dos interesses daquele povo, mas, no fundo, o objetivo é chegar ao poder, né, manter o controle da situação. Então, é um livro definitivamente muito atual na política, não só do Brasil, mas do mundo, né? Se você for olhar nos Estados Unidos, não tem nada diferente. Esse é só um exemplo, né, de uma obra que veio consolidar a ideia de que um rei deve mesmo assumir o controle, estar à frente, tomar as decisões, né, porque ele é o cara, né, à frente e responsável pelo sucesso do país. Outros, por exemplo, como o francês Jacques Bossuet, e daqui a pouco a gente vai ver o Jean Bodin, né, eles defendem uma mesma proposta, a teoria do direito divino dos reis. Né, eles têm aquela pegada mais pelo viés religioso, e aí o que eles defendem? Que o rei, ele é escolhido por Deus, né, que ele não parte de um processo comum, ele nasce com aquela missão, que tudo que ele faz é de inspiração divina. Fica difícil explicar, né, essa teoria quando os reis levam os seus países a um desastre total, né, porque vai falar, pô, foi Deus que orientou isso, mas nesse momento, ninguém está pensando em problemas, está pensando no crescimento da nação, no fortalecimento da figura do governante, e aí Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles defendem essa ideia de que Deus escolheu o rei, né? Ele é de origem divina, e desacatar um rei, desobedecer o rei, ir contra as propostas de um rei, é quase uma blasfêmia, um pecado, porque se o rei é orientado por Deus, não cabe a você questionar, né, os desígnios de Deus nas ordens do rei. Então, eles vão por esse viés. E qual que é o lado vantajoso dessa proposta? Isso foi muito trabalhado onde a Igreja Católica ela foi predominante. Por quê? Em troca desse discurso que o rei é de origem divina, o rei sempre mantinha a Igreja Católica como a única presente dentro do Estado. Então, era uma troca. Né? Os padres vão celebrar a missa e vão ali doutrinar as pessoas na ideia de que, olha, a obediência ao rei, ela é cega, né? Ela é quase como um desígnio de Deus ali. Então, não se contraria, não se questiona, obedece. E, em troca, a Igreja Católica vivia o conforto de ser a única igreja praticante ali, com seus fiéis, com as doações. Então, houve um pouco de interesse, né, dos dois lados aí. E tem um cara, né, que ele não está sozinho nessa proposta dele, junto com Thomas Hobbes, que é um inglês, teve também um alemão chamado Hugo Grotius, que defendeu a ideia de que um rei tem que existir e que tem que ter o controle todo nas mãos, como parte de um contrato social. Né? O Thomas Hobbes, obviamente, o livro dele, o trabalho dele ficou mais conhecido com a obra Leviatã, onde ele defende, né, que o homem é o lobo do homem, naquela ideia de que a gente precisa de alguém que estabeleça uma ordem, que nos puna, que nos controle, né, nos vigie, porque o ser humano, ele é dotado de sentimentos de egoísmo, cobiça, ganância, né, que se a gente viver numa sociedade sem leis, a gente se mata, a gente se destrói. Então, a figura do Estado, né, a figura do rei, né, que controla, que estabelece limites, estabelece punição, vigilância, ela é fundamental para que possa haver vida, prosperidade, harmonia. Então, é um contrato. Você obedece às regras impostas pelo rei, e o que você tem em troca? Uma sociedade que funciona, a preservação da sua vida, da propriedade, da estrutura da família, né, porque em estado natural as pessoas se matariam. E, na verdade, né, uma crítica pessoal, não sei se isso não é verdade, não, né, mas acreditando no bom espírito que o ser humano tem, né, alguns mais aflorados, outros menos, mas todos têm, vai que
né, isso pode dar certo. Mas Thomas Hobbes defende, então, o rei ele é importante, porque a figura do rei é fundamental para a prosperidade, para a ordem, para a organização do Estado. Até aí, tudo bem, gente, para os teóricos? Ok. Sim. Tá, qualquer dúvida, Ok. fala. Bom, dentro desse contexto, né, de mudança para uma economia agora mais urbana, uma sociedade urbana que vai trabalhar com comércio, né, a figura de um rei centralizador do poder, a superação de todas aquelas crises caóticas do século XIV, nós também vamos ver mudança no comportamento e nos valores das pessoas. E nós vamos chamar isso de renascimento. O renascimento ele vai acontecer em várias frentes. Nós vamos ter o renascimento na arte, nas ciências, nós vamos ter o espírito crítico, né, enveredando pelos aspectos políticos, né, e o que a gente tem para conceituar que seria esse renascimento? A começar da palavra renascer, não é nascimento. Então, esse quer dizer que é um resgate a valores e a práticas que já existiram em algum momento e que estão sendo trazidas para a vida dessas pessoas entre o século XV e o século XVIII. Então, é um movimento de redescoberta, revalorização de referências culturais. Nós vamos beber lá na fonte da cultura da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Lá tem que se buscar muitos valores que vão fazer parte dessa cultura aí, que é, por exemplo, quando você estuda a Grécia, toda aquela valorização do conhecimento, do estudo, do pensamento, da lógica, né? Lembra lá da filosofia. Quando a gente pensa, por exemplo, também, sem sair da Grécia, o povo de Esparta, né, a valorização do corpo, da força, junto com os romanos, que tiveram também uma contribuição das artes, nas esculturas, na valorização da beleza, do prazer, nós vamos buscar tudo isso e vão beber da fonte desses povos e vão transformar numa cultura própria da Idade Moderna. Então, nós vamos ver essas manifestações nas artes, filosofia, nas ciências, e, fatalmente, essa cultura, ela muda o comportamento, a cabeça, os valores das pessoas. Aqui, dois exemplos bem básicos, né, do que era a representação humana ali do século XIII, né, começando ali a Baixa Idade Média, e o Homem de Vitrúvio, do Leonardo da Vinci. A ideia da proporcionalidade, da perfeição, dos detalhes, são as marcas registradas do Renascimento. Então, vamos só dar os elementos básicos aqui. O auge do Renascimento, da Renascença, o Renascimento, da cultura, da ciência, das artes em geral, vai estar no século XVI. E nós vamos ter a Itália como berço, né, desse renascimento, desse florescer dessa cultura. O que nós vamos ter nesse momento? Vamos só liberar tudo aqui para vocês acompanharem. A valorização dos modelos antigos, né, greco-romanos, principalmente na hora, né, de retratar com perfeição o corpo humano. Nós vamos ver algumas imagens, são completamente incríveis. Algumas obras talhadas em pedras, né, oh, meu Deus, não é marfim? Esqueci o nome da pedra, de forma tão perfeita que parecem pessoas congeladas, né, ali, né, no formato, nos detalhes. Vou mostrar para vocês. A perfeição, a ideia de proporcionalidade, a valorização do homem, né, como centro. Então, nós vamos abandonar muito daquela ideia que tudo girava em torno dos valores religiosos, né, da igreja, que a gente chamava de Deus,
né, centrismo, nós vamos ter agora o homem como centro da curiosidade, do desejo, do prazer, da ciência, né? Nós não vamos abandonar os valores religiosos, é muito importante saber disso. Inclusive, muitas das obras, pinturas, esculturas, quem vai patrocinar são os próprios membros da igreja, né, os mecenas, mas a gente vai ter a chegada da valorização, né, do ser humano como centro dessa nova cultura. Busca do equilíbrio, harmonia entre fé e razão, sagrado e profano, divino e humano. Então, nós vamos ter esse movimento. Por que a Itália ela é o berço desse movimento? Porque cultura depende de dinheiro, gente. Né? Investimento em cultura, pesquisas científicas dependem de dinheiro. E por que a Itália tem mais dinheiro do que o resto? Porque quando houve o renascimento comercial, nós vamos ter ali o resgate, né, do comércio no mar Mediterrâneo, nós vamos ter que o centro, né, de toda essa atividade eram as cidades de Gênova e Veneza. Então, ali se tornou um polo de produtos, de contato, de cultura e de dinheiro. Onde tem dinheiro, tem patrocínio, seja para as artes, seja para a ciência. Outro fator importante é berço, né, da cultura do Império Romano, né, que dominou o povo grego. Então, ali você tem todo, só um destaque, todo um movimento, toda uma dinâmica que permitiu que ali começassem a ter os primeiros estudiosos, né, os patrocinadores. Essa palavra aqui, ela vai ser muito importante para a gente entender como é que o Renascimento, principalmente o cultural, ele vai ter, né, grandes proporções. São os patrocinadores, né, são os mecenas. E como assim patrocinar arte? Patrocinar arte é status, é símbolo de poder, né? Só patrocina arte quem tem muito dinheiro, né? Quem está assim, já numa situação muito acima da média. Nós vamos ter famílias na Itália, como a família Médici, que eles mandavam construir praças, fontes, bustos, né? Patrocinavam várias formas de arte, da música, da dança, do teatro, e aí o que esse patrocínio dava a eles, né, se não dava retorno econômico, né, fazer uma fonte ali, reconhecimento, né, poder, prestígio. Então, né, quem é que vai se envolver nessa linha de ser mecenas? Burgueses, monarcas e até figuras da igreja, né, como, por exemplo, os papas. Nós vamos ver a própria pintura da Capela Sistina, né, quando o Miguel Ângelo, não, tá certo, ele vai ter várias divergências ali com o Papa, na hora das pinturas, daqui a pouco a gente vai ver. Quais são as características básicas do Renascimento? Espera aí, deixa eu olhar a hora aqui. Humanismo, né, é a valorização e uma nova visão do homem. Né? Agora, o que é esse individualismo? É você ser dono da sua história, você ter potencializado a sua capacidade de transformar a sua vida, você é dinâmico, você é conectado com o mundo que você está. E, basicamente, nós vamos contestar valores da Idade Média. Por exemplo, teocentrismo passa a ser antropocentrismo. Tradição, né? Só repetir, só manter o que os seus avós faziam, o que os antepassados faziam. Agora eu vou buscar uma questão lógica. Por que se faz isso? Né? Como é que eu posso fazer isso melhor? Eu paro e penso sobre a prática. Né? Eu busco a razão e a lógica dos processos. O ascetismo. Ascetismo era uma proposta que quanto mais simples fosse a sua vida, quanto mais humilde, desprovida de prazeres, de riqueza, melhor seria para você naquele mundo medieval, mais chance você tinha de ir, né, para o céu. E agora você, vivendo uma cultura urbana, né, comercial, diversidade de produtos, mudança de paradigmas,
a tendência de, ao invés de você abrir mão dos prazeres terrenos, você vai querer viver os prazeres terrenos. Então, nós vamos ter o hedonismo, mas não limita a ideia de só prazer sexual, é o prazer como um todo, o prazer da roupa confortável, do cheiro da comida, dos espaços que eu frequento, são as várias formas de prazer. E você vai deixar de ter aquele pensamento de, eu nasci servo, vou morrer servo, que é o do coletivismo. Você volta aqui para essa condição individualista, né? Você que vai traçar o seu destino. A ideia de você nasceu pobre, não tem que morrer pobre, né? Você tem as opções, as oportunidades. Essa crença em você mesmo. Então, é um homem muito mais esperançoso, muito mais sonhador, muito mais romântico, apaixonado, mas também que se joga nos prazeres mundanos da vida. Nós temos aí para destacar, e eu vou fechar a aula hoje só com o absolutismo e o renascimento de forma geral, nas artes, valorização do nu, né, da senso de realidade, de proporção, de equilíbrio, né? Então, a hora que você vê as esculturas, a valorização do corpo. Naquela época, gente, era comum voltar, mas está aí hoje ainda para muita gente, né? Uma coisa meio padrão ainda, aquela coisa do corpo forte, né? Do homem musculoso, robusto. Então, por quê? Na hora de ser esculpido, vem todo aquele poder do corpo, da beleza, da admiração e, óbvio, o nu, né? A mulher também, a mulher é retratada com um pouco mais de pudor, não nessa obra que eu estou mostrando, mas sempre aquela coisa assim, os seios descobertos, mas o cabelo, né, tampando, né, uma perninha cruzada, um jogo de sensualidade. Mas o nu, o belo, deixando de ser pecado, deixando de ser condenatório. A literatura, né, nós vamos ter aí uma visão crítica, não só aos valores da igreja, quanto aos valores da nobreza medieval. Um exemplo clássico que a gente tem desse período, né, da literatura, é o Dom Quixote de La Mancha, que é a figura de um nobre decadente, maluco, né, que busca ali ainda ser o herói da Idade Média, né, aquela figura do guerreiro, né, que vê monstros, né, que vê dragões, onde, na verdade, existiam ali moinhos, do tipo assim, oi, acorda, esse mundo aí, né, das batalhas, dos cavaleiros, não existe mais. Então, é um exemplo de sátira, né, que foi comum dentro dentro da literatura. E o renascimento científico, né, que é essa visão que agora busca a experimentação. As coisas param de ser explicadas pela vontade de Deus. Soltei aqui o lápis, ele caiu, Deus quis. Não, tem toda uma lógica, tem algo que está acontecendo, porque tudo que eu solto cai, e aí vem o experimento, né, o método científico, o racionalismo, a explicação lógica. Não tem jeito de você começar a ter um pensamento lógico e isso não atingir todos os aspectos da vida, entre elas o aspecto religioso. Então, você tem a Revolução Científica, né, do século XVII, com várias leis, várias descobertas, vários destaques dos nomes. E aí, só algumas obras renascentistas, né, clássicas, reconhecidas, maravilhosas. Queria destacar que aquele quadro que eu vou mostrar, e que todo mundo já viu, né, que é o momento entre o homem e Deus, aqui, né, que eles não se tocam, ele apenas é uma parte do teto da Capela Sistina, é uma capela cheia de detalhes, de grandes obras, né, aqui, ó. E nessa imagem, valorização do nu, do belo, a perfeição ao retratar o corpo, né? Então, olha só, né, essa figura, né, a representação do homem. Olha o corpo, né, um corpo musculoso, o próprio corpo de Deus, né, não é um velhinho, né, de barba branca, um senhor velhinho, né,
olha o braço, aquela coisa da representação forte, né, de um corpo. E aqui aquele detalhe, né, de não ter o toque. Dá uma boa conversa sobre isso. A forma diferenciada de representar, né, nas pinturas, aí a Virgem Maria, os vários momentos, olha que quadro maravilhoso, né, da Virgem Maria amamentando, quando que isso na Idade Média seria permitido, né, olhar para Maria, ver a mulher, né, que não está sofrendo, que não está ali doada a uma causa, né, mas também o reconhecimento da mãe. Agora, olha essa Pietà de Miguel Ângelo. Olha, é completamente impressionante os detalhes, né, do braço, né, das mãos. Ajuda aí, gente. Como é que chama essa pedra aqui, que me fugiu a cabeça? Mármore. Obrigada. Vocês acreditam que isso não me vinha na cabeça? Mármore. Eu queria te dizer isso, que são esculturas, né? Isso aqui é uma única pedra que foi esculpida. Pensa a loucura, você pega um bloco e sai isso, né? A visão, a genialidade, né, dessa pessoa que teve essa capacidade. Então, essa coisa dos detalhes é absolutamente fantástica, incrível, maravilhosa, né? O Davi, também, Miguel Ângelo, que durante um tempo foi muito criticado, 2 minutos, os braços grandes, as mãos, né, um pouco desproporcional, né, Davi, o personagem bíblico que representa um adolescente, então ele representa exatamente o que acontece com o adolescente em fase do crescimento, mas aquela valorização do novo, de novo, do nu, do belo, né, do perfeito. Então, são algumas obras renascentistas. E esse espírito crítico todo que vai nos jogar a um questionamento dos valores da igreja fica para a próxima aula. Tudo bem? Vou agradecer a participação, vou perguntar se alguém não escreveu presente aí. Acho que eu não marquei todo mundo, não marquei não. Só o Eduardo. Que vocês tenham um ótimo dia. Não esqueçam, por favor, de fazer a tarefa. Vou parar a gravação aqui. Eu preciso